Olá, tudo bem? Como é que estão os seus resultados financeiros? Você está gerenciando o seu dinheiro da forma correta? Você está satisfeito com seus resultados? Você tem investimentos? Você tem viajado constantemente com a sua família? Você tem conhecimento sobre esse assunto que é muito importante para o seu sucesso? Eu sou o Rodrigo Schumacher, eu sou palestrante, educador financeiro e coach. Eu trabalhei 17 anos no mercado financeiro e há quase 3 anos eu sou empresário e eu desenvolvo pessoas de atitude. E o meu objetivo é ajudar você a conquistar muito mais sonhos com seu dinheiro. Pensando nisso, eu vou contar um pouquinho da minha história e talvez isso tenha total sentido para você. Eu nasci em Itabira, na terra do caso do Mano de Andrade. E meu pai trabalhava na Companhia Vale do Rio Doce, ele era funcionário público. E eu convivia com meus amigos que também os seus pais trabalhavam na Companhia Vale do Rio Doce. Então eu vivenciava com pessoas que eram funcionários. E durante a vida, durante a criação, eu entendia que aquilo iria acontecer comigo. Que ali estaria o meu sucesso profissional, ali eu iria me realizar, ia conquistar, ia trabalhar numa grande empresa, ia aposentar nessa grande empresa. E durante a minha infância eu aprendi várias coisas com meu pai de forma indireta e direta também. Eu nunca tive uma conversa sobre dinheiro com meu pai. Eu nunca lembro dele me ensinar a investir, me ensinar a fazer a gestão das minhas finanças. Mas algumas coisas ficaram marcadas. E talvez isso vai te ajudar a ter a melhor gestão das suas finanças também. Eu lembro como se fosse hoje, que normalmente quando eu ia comprar alguma coisa, meu pai virava para mim e falava assim: filho, você tem que pesquisar pelo menos em 3 lugares. Eu falo que quase tudo que eu compro hoje em dia eu pesquiso pelo menos em 3 lugares. Hoje está muito mais fácil. Naquela época eu tinha que ligar para as lojas, eu tinha que ir nas lojas para fazer essa pesquisa. Tem um momento marcante que eu lembro que eu precisava de comprar uma chuteira. E eu lembro que a chuteira era a chuteira da Umbros, que a marca chamava, era Umbros Jiboia. E eu fiz a pesquisa, comprei no lugar onde estava com o melhor preço. E conquistei aquele objetivo, aquele propósito. E hoje eu lembro constantemente disso porque normalmente eu faço essas pesquisas. E eu lembro também do meu pai sempre falando: filho, antes de se gastar, tem que guardar alguma coisa. Pensando em algum objetivo. Meu pai nasceu em Betim. E ele compartilhava com a gente também que quando ele aposentasse, ele iria comprar uma casa em Betim e iria morar aqui. E ele estava guardando dinheiro para que isso acontecesse. Todos os anos a gente viajava, a gente ia para a praia. A gente não ia muitas vezes do jeito que meus amigos iam. Tinha amigos meus que iam de avião, tinha amigos meus que ficavam em resorts. Todos os anos a gente ia, mas a gente ia de carro. A gente ia fazendo até um piquenique dentro do carro, e algo que de vez em quando até faço com a minha família hoje em dia também, repetindo esse padrão do que acontecia comigo lá atrás. Eu lembro também, quando eu era criança, que eu comecei a empreender. Teve um momento na minha vida, com meus 10 anos de idade aproximadamente, que eu comecei a vender papagaio. Eu gostava muito de soltar papagaio e eu sabia fazer. E eu estava vendendo papagaio para os meus amigos. Só que meus amigos não queriam comprar comigo. Eu conseguia vender para os amigos do meu irmão, que eram 6 anos mais novo. Então, de 5 anos de idade, de 6 anos de idade, eu já com meus 10, 11, 12, os amigos do meu irmão compravam, meus amigos não. E depois foi ter sentido comigo também no momento que eu comecei a empreender. Vocês vão entender daqui a pouquinho por quê. E em cima disso, eu comecei a entender que o meu pai fazia uma gestão correta das suas finanças, porque a gente não deixava de viajar, ele não deixava de fazer as aquisições que ele pretendia, mas ele fazia sempre abaixo do que ele poderia estar fazendo, porque ele tinha outros objetivos planejados. E em cima disso, quando eu comecei a minha adolescência, comecei a ter algumas reservinhas para buscar algumas conquistas, eu comecei a direcionar a minha carreira para ser empregado, como meu pai foi. E quando nós mudamos para Betim, eu já entrei num cursinho, já fiz o meu pré-vestibular, e eu tinha um sonho de trabalhar no mercado financeiro. Isso sempre chamou minha atenção. Eu via as pessoas de terno, de gravata, eu falei: um dia eu vou trabalhar em banco. E esse sonho se realizou. Meu primeiro emprego em banco foi na agência Palácio das Artes, no HSBC, lá no centro de Belo Horizonte. E eu lembro que eu entrei como estagiário, 2 meses depois já tive a possibilidade da primeira promoção, e meu pai ficou muito orgulhoso, minha família também, minha namorada também.
E pouco tempo depois eu já estava casando. Eu lembro que quando eu casei, eu não tinha quase nada, eu tinha só um celular. E eu tive que reduzir muito o meu padrão de vida. Agora eu já tinha uma outra responsabilidade, porque em breve também iria nascer a minha filha. E eu lembro que nesse momento em que eu tive que reduzir meu padrão de vida, eu sempre lembrava na minha mente: Rodrigo, você tem que gastar menos do que você ganha para que você possa conquistar seus objetivos. E aí, no nosso primeiro ano, a gente já fez a nossa primeira viagem para a praia. Já fomos para Cabo Frio, nós fomos para Porto Seguro, de carro, de ônibus. Mas fomos realizando, porque eu estava repetindo aquilo que eu aprendi com meu pai. E as oportunidades foram surgindo no mercado financeiro, eu fui crescendo. Aí teve um momento que eu virei caixa de uma agência de alta renda em Belo Horizonte. Aí o salário aumentou, eu tive a possibilidade de realizar mais sonhos que eu tinha projetado também. Só que aí eu tive uma situação um pouco delicada, porque quando eu estava como caixa, em um dos momentos, teve um cliente que fraudou um cheque. E eu que estava atendendo. E eu paguei esse cheque para esse cliente. E depois eu vi que o cheque era fraudado e gerou um prejuízo de mais de R$ 2.000. Isso é o que? Há 18, 19 anos atrás. E nesse momento eu falei: poxa, ainda bem que eu tenho reserva financeira e não preciso fazer um empréstimo para que eu possa onerar ainda mais aquele prejuízo que eu tinha acabado de tomar. Fiquei triste, chateado, mas agradeci por ter aquela reserva que poderia me ajudar para outra coisa, mas naquele momento teve essa finalidade. Tive outras oportunidades, aí eu tive a possibilidade de virar gerente de prospecção de contas. Pouco tempo depois eu tive a oportunidade de virar supervisor de aquisição, passei a ser gestor. Aí eu tive um bom aumento de salário. Aí eu fui trabalhar na superintendência do banco. E aí eu lembro como se fosse hoje também que eu ia com meu carro e depois de uns 6 meses nessa função, eu tive meu carro roubado. Lá no alto da Afonso Pena. E quando eu cheguei, que eu vi que meu carro não estava ali, bateu o desespero, a água começou a descer no meu rosto. E alguns amigos meus viraram para mim e falaram: Rodrigo, não preocupa, eu não sei por que você está tão desesperado, basta você acionar o seguro. E eu compartilhei com eles que eu não tinha seguro. E eu não tinha seguro porque eu aprendi com meu pai também que seguro não é tão importante, porque ele nunca teve seguro de um carro na vida dele. Então a gente aprende coisas boas, mas a gente aprende também coisas que muitas vezes não levam a uma gestão correta do nosso dinheiro. Mas mais um momento que eu tive que comemorar também, mesmo com esse momento de dificuldade, porque eu não tive que fazer um empréstimo para comprar um outro carro, não tive que fazer um financiamento, porque eu tinha reservas financeiras, porque eu sempre vivi um pouco abaixo do que eu ganho, realizando sonhos, viajando, conquistando, melhorando meu padrão de vida. Mas foi esse aprendizado que também me trouxe essa solução nesse momento. Então eu comprei esse carro. E aí algum tempo depois, alguns anos depois, eu tendo promoções, tendo reconhecimentos, eu estava sentindo que eu não estava satisfeito em trabalhar no mercado financeiro mais. Eu, na verdade, eu estava ali repetindo um padrão, buscando aí, talvez uma aposentadoria, que eu vi que não iria acontecer. E eu pedi ao meu gestor para trabalhar em Betim, para que eu não tivesse aquele tempo de deslocamento de 2 horas para ir, 2 horas para voltar, aquilo estava me incomodando muito. O gestor não queria me liberar, mas depois de alguns meses, ele me liberou. Eu vim para Betim, ganhei uma qualidade de vida, reduzi os meus custos, né, pode-se dizer, mantive o mesmo salário, uma outra função, mas aí eu deixei de fazer a única coisa que estava me sustentando no mercado financeiro, que era a gestão de pessoas. E na hora que eu comecei a me questionar sobre isso, eu comecei a me sentir insatisfeito. Isso começou a impactar em várias áreas da minha vida, no meu casamento, no meu relacionamento com meus parentes, na minha saúde, no meu peso. E eu comecei a entender que eu não iria aposentar no mercado financeiro. Que o que aconteceu com meu pai não iria acontecer comigo, que faltavam vários e vários anos e eu já estava insatisfeito. Até que eu tive uma proposta para trabalhar num outro banco. E de pronto eu aceitei. Eu lembro que na época eu tive até uma redução de salário para ir para outra instituição, mas eu queria ali naquele momento me renovar, me reencontrar, buscar ser aquele Rodrigo que estava cheio de perspectivas, de crescimentos. Eu vi que eu estava tendo conquistas, mas eu estava conquistando e estava demorando muito tempo para que eu pudesse ter as conquistas que eu julgava que eram interessantes.
A reforma na casa que eu morava estava demorando muito. As viagens eu estava mantendo o mesmo padrão, não estava evoluindo. Eu vendo amigos meus que empreendiam, fazendo outras coisas, conquistando mais, realizando mais. Aquilo estava me deixando na zona de conforto, mas eu queria mais. Eu queria buscar algo de diferente. E nessa nova oportunidade no outro banco, eu senti que eu estava insatisfeito não com o banco, não com as pessoas, mas em fazer o que eu estava fazendo. E 3 meses depois, eu pedi para sair porque eu tive uma nova proposta de uma outra instituição financeira para ganhar um pouco mais. E eu fui para esse outro banco, já no meu primeiro mês, eu já não me sentia nem um pouco satisfeito. E eu sabia que eu não iria ficar ali durante muito tempo. E que aquele sonho de se aposentar longe de acontecer, porque eu estava trabalhando com algo que eu não gostava. E eu evitava muitas vezes de almoçar com meus amigos porque eu estava muito satisfeito. Eu estava prejudicando o meu relacionamento, a minha saúde, o relacionamento com os meus parentes. Naquele momento eu já não estava investindo com a mesma proporção que eu investia antes, mas eu sempre tive reservas, até chegar o dia 11 de abril de 2017, em que eu cheguei na agência e eu fui demitido. E veio a primeira demissão, vieram muitas dúvidas, mas eu falei naquele momento que a partir dali a minha vida seria diferente. E que eu iria fazer algo de diferente. O que eu iria fazer eu não sabia. Pensava talvez em abrir um restaurante para ganhar dinheiro. E até tinha compartilhado isso com meu irmão em um determinado momento. E ele é empreendedor. E ele virou para mim e falou: Rodrigo, o que você sabe sobre restaurante? Eu falei com ele: nada. Eu vou abrir um restaurante para ganhar dinheiro. Ele falou: Rodrigo, a chance disso dar certo é minúscula. Ou zero. Você tem que fazer o que você gosta, o que você ama. Eu nunca tinha sido questionado quanto a isso. E naquela semana ele me convidou para participar de uma palestra que ia acontecer em Belo Horizonte sobre o poder transformador do coaching. E eu me inscrevi, fui participar dessa palestra. E nessa palestra eu saí de lá matriculado num curso de formação em coaching de mais de R$10.000. Curso de 8 dias. Eu lembro que eu cheguei em casa, contei para minha esposa, todo alegre, satisfeito, vendo uma perspectiva, projetos futuros aí começando a ser alinhados. E ela virou para mim: mas esse curso não é muito caro, não, Rodrigo, por tão pouco tempo? Uma coisa me dava uma certa segurança, porque eu tinha uma reserva financeira de pelo menos 1 ano, que eu poderia ficar em casa sem trabalhar, que eu pagaria todas as minhas contas. Porque eu aprendi de forma direta ou indireta com meu pai. Isso fez sempre parte da minha vida. Mas eu tinha várias dúvidas, não sabia se ia dar certo, o que eu iria fazer, ainda eu pensava no restaurante. Eu sei que quando eu fiz o curso, 1 mês depois de ter participado dessa palestra, eu já tinha decidido que eu iria empreender. E como as coisas acontecem no dia certo, no momento certo, para aquelas pessoas que acreditam que podem conquistar muito mais, e eu já estava descobrindo isso, eu tinha um apartamento que eu estava financiando na planta que eu iria devolver, que eu troquei pela minha sala, onde é a minha sede hoje. E em cima disso eu abri o meu centro de treinamento de desenvolvimento financeiro e coaching aqui. E eu falo que na hora que eu abri, eu convidei várias pessoas, vários amigos, e muitos deles não vieram. Eu achava que todos viriam. Aí eu comecei a entender até aquela rejeição que eu tive quando eu era empreendedor lá atrás, quando eu falei com vocês. Mas eu continuei. Eu continuei determinado a desenvolver pessoas, a fazer palestras todas as semanas no meu centro de treinamento, para apresentar algo que estava transformando a minha vida. E aí eu comecei a ter resultado, comecei a formar minhas turmas, comecei a empreender do jeito certo, comecei a sentir que eu era útil na vida das pessoas, comecei a ver transformações. Aí nas primeiras turmas, as pessoas vinham aqui para buscar informações financeiras e passavam 2 semanas, elas me respondiam dizendo que estavam começando a investir, que elas nunca antes na vida delas tinham investido, e a partir desse desenvolvimento elas começaram a fazer isso. Passaram alguns meses, pessoas me mandando mensagem dizendo que eram endividados, que agora estavam transformando as suas vidas, estavam investindo, que estavam viajando com sua família, que tinha mais de 15, 18 anos que não faziam uma viagem, que agora estavam fazendo o que tinham planejado lá atrás, através dos conhecimentos que adquiriram aqui no meu centro de treinamento. E eu falo que a descoberta desse propósito foi fundamental, porque eu me senti cada vez mais útil na vida das pessoas. E comecei a entender que eu poderia conquistar muito mais, sim. E eu nunca me senti tão útil, porque hoje eu desenvolvo pessoas de atitude, hoje eu compartilho conhecimento com pessoas que querem se desenvolver,
porque até agora já foram treinadas mais de 2.200 pessoas aqui nesse centro de treinamento. Já palestrei para mais de 4.000 pessoas, já foram doados mais de 4 toneladas de quilos de alimento. Sou convidado constantemente para dar palestras em empresas, faculdades, em instituições, em escolas, para compartilhar conhecimento financeiro que tem transformado a vida aí de centenas e centenas de pessoas. E eu digo que viver uma vida com o objetivo de ajudar pessoas é maravilhoso, esse é o meu objetivo, esse é o meu propósito. Eu quero compartilhar com você o que eu tenho de conhecimento, o que tem feito diferença na minha vida, o que eu aprendi da vida e com conhecimento prático, teórico. E faça um convite para você, invista no seu conhecimento, seja cada vez melhor. Que você conquiste cada vez mais, que você realize os seus objetivos, porque você e a sua família merecem conquistar os sonhos. Entenda que nosso objetivo é passar nessa vida com muitas realizações, contribuindo por um mundo melhor. Então faça um convite para você, busque a sua melhor versão, invista no seu desenvolvimento, porque você merece realizar e realizar muito mais. Se você gostou desse conteúdo, se você entende que faz sentido para você, compartilhe com seus amigos, me acompanhe nas mídias sociais e pode ter certeza que você vai conquistar muito mais, porque educação financeira é sim uma questão de escolha. Um grande abraço e até os próximos vídeos.